Quem foram os filhos de Caim, de acordo com a Bíblia Sagrada? Os filhos de Caim eram parte de uma linhagem que se desenvolveu sob o peso de um trágico legado antes do dilúvio. De acordo com o texto bíblico, Caim era o primogênito de Adão e Eva. Logo, Caim, por ciúme de seu irmão Abel, Deus ter aceito o sacrifício de Abel e não o seu, Caim veio a matar o seu próprio irmão. Caim é amaldiçoado e sai errante pela terra. E ele vai conhecer a sua esposa, ela vai lhe gerar um filho chamado Enoque. Após o nascimento de Enoque, nós vemos então que a cidade foi edificada com o seu nome. O relato bíblico pontua que Caim edificou uma cidade. Pode ser que a construção dessa cidade, por parte de Caim, refletisse o seu esforço em buscar segurança e estabilidade, talvez uma forma de escapar do destino errante e vagante que lhe havia sido proposto de acordo com o texto bíblico. Dentro dessa estrutura teve-se então o primeiro desenvolvimento cultural, social da humanidade. No entanto, não se pode perder de vista que esse progresso estava intimamente ligado à rebeldia e ao distanciamento de Deus, marcado pela iniquidade. Ou seja, o contexto do surgimento dessas cidades era um ato de Caim tentar não ser fugitivo e errante sobre a terra. Era a manifestação do desejo de Caim, aqui, procurar uma estabilidade à parte de Deus. O quarto capítulo de Gênesis representa de forma breve a genealogia de Caim, que inclui nomes como Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Esse relato, por ser breve, leva os estudiosos a buscarem em tradições estas bíblicas complementos sobre o desenvolvimento cultural e moral desses primeiros descendentes. A Bíblia, porém, deixa claro que, apesar do progresso material, a semente do pecado seguia-se alastrando de geração em geração. De acordo com o texto bíblico, Caim gerou Enoque. Enoque, por sua vez, gerou Meujael. Meujael vem a gerar ali Metusael. E Metusael vai gerar a Lameque. Aqui nós precisamos observar duas coisas. Que os capítulos iniciais de Gênesis, eles falam sobre 2 Lameques e 2 Enoques, que não podem ser confundidos aqui. O Enoque e o Lameque, descendente de Caim, nada tem a ver com Enoque e Lameque, da descendência de Sete. Falando especificamente do Lameque, da família de Caim, o escritor bíblico apresenta ele como o primeiro polígamo dentro da Bíblia Sagrada e também o primeiro assassino confesso depois de Caim. O livro de Gênesis relata que Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zila. Nesse cenário, nós estamos vivendo o que começa a desencadear o auge do afastamento das pessoas de Deus. Elas não mais buscam o Criador, mas antes estão buscando a satisfação dos seus próprios desejos e prazeres. Em Gênesis capítulo 4, verso 23, vai nos falar da maldade de Lameque, que compôs para suas mulheres um cântico, para se vangloriar diante de suas esposas por ter matado 2 pessoas. Em algumas tradições judaicas posteriores, há a sugestão de que Lameque teria matado o próprio Caim por engano. Essas lendas relatam que durante uma caçada, Lameque teria confundido Caim com um animal e, cego pela ira ou pela falta de clareza de visão, disparou uma flecha que resultou na morte de seu ancestral. Embora essas histórias não conste no texto bíblico e seja apenas lendas, ela exemplifica o modo como o imaginário judaico constrói explicações adicionais para o fim de Caim, para o profundo vínculo de violência que passava por aquela família. O texto bíblico vai nos apresentar também então os 3 filhos de Lameque. O primeiro é chamado de Jabal, mencionado como pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Em outras palavras, Jabal foi o pioneiro do estilo de vida nômade associado à criação de gado. Foi provavelmente ele quem desenvolveu técnicas de pecuária
e pastoreio, algo que se tornaria frequente em outras passagens bíblicas, inclusive em fases da vida dos patriarcas. O outro filho de Lameque foi Jubal. Ele é citado como o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Isso significa que ele foi o primeiro músico de quem se tem registro nos textos bíblicos. Então, parte importante da arte musical surgiu na linhagem de Caim, demonstrando que as capacidades criativas do ser humano se espalham como dádivas de Deus aos homens em geral. Por fim, nós vamos ver que ele também gerou Tubal-Caim. E quem foi esse personagem? De acordo com Gênesis capítulo 4, versículo de número 22, Tubal-Caim foi o primeiro a trabalhar com metais, seja na forma de ferramentas ou armas cortantes. Aqui a tradição rabínica, por exemplo, diz que Tubal-Caim foi o pai de todos os que forjavam metais, incluindo armas. Inclusive, alguns intérpretes da Bíblia Sagrada relacionam o Cântico de Lameque, que é esse que está registrado aqui, como sendo ao fato de seu filho ser fabricante de armas de guerra, e por isso, supostamente, ele se vangloriava por possuir uma força superior, devido às armas que dispunha. Seja como for, essa habilidade metalúrgica representou um salto significativo na tecnologia humana, pois a capacidade de moldar cobre e ferro ofereceu àquele povo maior domínio sobre a natureza e os processos ali de sobrevivência. Só que em contrapartida, a partir da queda do Jardim do Éden, Deus também conseguiu levantar uma geração justa através de Sete, pois o texto diz que Sete começou a invocar o nome do Senhor. Mas quando vamos estudando o texto bíblico, a maldade vai chegar ao ponto maior dentro da história antes do dilúvio, porque os descendentes de Sete começaram a se misturar com os descendentes de Caim. E segundo a Bíblia, daí surgiriam os valentes da terra. É necessário nós entendermos que alguns entendem a expressão filhos dos homens, começaram a habitar com os filhos de Deus como sendo anjos. Porém, a interpretação mais tradicional é que os filhos de Deus, descrito em Gênesis capítulo 6, se refere aos descendentes da linhagem de Sete e com o casamento com os descendentes da linhagem de Caim. Com esse casamento misto, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente diante do Senhor. Conforme podemos perceber, de acordo com o livro do Gênesis, o dilúvio veio como juízo divino sobre a terra que se corrompeu. Deus escolheu Noé, um homem justo, para a construção de uma arca que abrigasse a si, a sua família e os animais que deveriam ser preservados. A partir de Noé, a humanidade teria a chance de um recomeço. Houve ali então um grande reset. Do ponto de vista acadêmico, diversos debates ocorrem em torno dessas questões, pois alguns querem saber se a abrangência do dilúvio foi regional ou global. Porém, do ponto de vista teológico, o ponto central da história do dilúvio encontra-se na mensagem de juízo e graça. Porque Deus pune o pecado, mas oferece um escape para aqueles que depositam sua fé em suas promessas. No caso, Noé e sua família. Quanto aos filhos de Caim, o texto registra que sua linhagem estava de tal forma corrompida que, junto com todas as outras pessoas, ela foi consumida pelas águas do dilúvio, sem menção de qualquer sobrevivente proveniente dessa base genealógica. Quando a Bíblia narra que apenas Noé e sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles entraram na arca, entende-se que ninguém mais escapou das águas do dilúvio. Algumas pessoas especulam que uma das noras de Noé fosse pertencente à linhagem de Caim, mas não há qualquer indício dessa possibilidade no texto bíblico. O fato de o pecado ter persistido na humanidade após o dilúvio não significa que algum representante de Caim sobreviveu ao juízo de Deus, mas apenas que o efeito da queda do homem no Jardim do Éden estava ainda afetando toda a humanidade. Por isso, a maioria daqueles que estudam a Bíblia com seriedade concorda que a linhagem de Caim realmente encontrou seu fim definitivo no dilúvio. Porém, daqui nós podemos extrair algumas lições. Deus usou de misericórdia, permitindo que Noé pregasse
o tempo todo enquanto a arca era construída, mas as pessoas não deram ouvido à voz de Deus. Em segundo lugar, a história dos filhos de Caim ensina sobre os dons de Deus e a responsabilidade humana. O fato de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, todos da linhagem de Caim, terem sido precursores em áreas tão importantes, demonstra que os dons e talentos não se limitam aos que professam a sua fé em Deus. A graça de Deus se manifesta de forma comum a toda a humanidade, concedendo a homens e mulheres habilidades que, se bem empregadas, podem trazer benefícios para toda a sociedade. Esse foi o fim da geração de Caim, uma geração que se afastou-se de Deus, porque preferiu não dominar os seus próprios desejos. Tudo começou porque Caim decidiu não dominar a si mesmo e preferiu assassinar o seu irmão Abel. Será que não temos sido assassinos de vidas alheias? Toda vez que nós fazemos uma fofoca, nós estamos matando alguém no coração do outro. Isso também é o efeito da maledicência. Que Deus nos livre desse mal e possamos hoje aprender um pouquinho mais acerca da palavra de Deus. Deixa aqui o seu comentário falando se você conhecia os filhos de Caim, os descendentes de Caim. Deus abençoe a todos. Eu sou Wagner Mello. Esse foi mais um estudo bíblico da palavra do Senhor.